E aí, Negs? Aqui é a moça Lei de novo. Eu queria muito ser pirata quando eu era criança. Até eu descobri que piratas matavam pessoas. Porque o filme do Peter Pan pulou essa parte sobre ser um pirata. Mas então não foi minha culpa. Hoje eu vou honrar meu sonho sobre a Maíra de 11 anos fazendo um vídeo sobre os piratas mais conhecidos do mundo. Os piratas de One Piece. Shiro Oda é realmente um fanático pela história da pirataria, que se mostra muito bem na história de seu mangá de maior sucesso, One Piece. Diversos personagens locais são baseados em pessoas reais ou em lendas mitológicas de diversas partes do mundo. E aí, tá afim de saber qual é a história real que Oda se inspirou para escrever One Piece? Então já se inscreve, ativa o sininho e pega a sua garrafa de rum, enquanto roda a vinheta. Jane Bonny. Em primeiro lugar, vamos começar por ela, a destemida e insolente Jane Bonny. Uma das vilãs mais aterrorizantes foi inspirada numa pirata de verdade do mundo real chamada Annie Bonny. Annie Bonny nasceu na Irlanda no século XVIII e é famosa por ser uma das poucas capitãs piratas mulheres, já que normalmente não era aceito que mulheres trabalhassem em navios e muito menos liderassem. Ela sempre gostou de piratas e fugiu de casa ainda adolescente para se casar com um pirata chamado James Bond, e os dois viveram durante alguns anos na ilha de Nassau, um local famoso por ser refúgio de muitos piratas durante aquela época. Foi lá que Bonny conheceu o capitão pirata Calico Jack, com quem fugiu para perseguir o sonho de se tornar pirata. Desde então, ela viveu muitas aventuras no mar, disfarçada de homem para escapar dos abusos e discriminação. Ela frequentemente trabalha junto com outra pirata feminina famosa, Mary Read, e dizem as más, ou boas, línguas, que as duas mulheres tiveram um relacionamento entre si, que estenderam durante vários anos. Depois de anos vivendo como uma capitã pirata disfarçada nos 7 mares, ela foi capturada durante uma viagem à Jamaica. Ela foi presa e condenada à morte, porém conseguiu adiar sua sentença ao dizer que estava grávida. Quem era o pai de seu filho nunca foi revelado, e nem o seu destino depois daí. Bartolomeu Kuma. O próximo é o comedor, no bom sentido, lógico, que esse é um canal de família, de One Piece, o gladiador canibal Bartolomeu. O nome do Bartolomeu provavelmente veio do pirata Bartolomeu Roberts, do país de Gales, conhecido como o pirata mais bem-sucedido da era da pirataria. O livro é uma história geral dos roubos e crimes de piratas famosos, assinada pelo obscuro capitão Charles Johnson, conta diversas histórias sobre piratas insanos, que o autor, um suposto capitão pirata, teria conhecido em sua vida. Neste livro, a história de Bartolomeu Roberts, um homem que foi marinheiro desde os 13 anos de idade, inclusive participando da Guerra Espanhola. Em novembro de 1719, o navio de Roberts foi capturado pelo capitão pirata Howell Davis, que ofereceu não matar os marinheiros a bordo se eles lhe tornassem parte da sua tripulação. Bartolomeu foi um dos homens que aceitou o traço, tornando pirata pelo resto da sua vida. 2 meses depois, o capitão deles foi morto em batalha pelos portugueses, e Bartolomeu foi eleito um novo capitão. Sua primeira ordem foi comandar um exército de 30 homens contra os soldados portugueses para vingar a morte do capitão anterior. Destemido e ousado, ele realizou diversos feitos incríveis, como o roubo do navio português Sagrada Sangria, onde ele roubou mais de 40 mil moedas de ouro e uma cruz feita de diamantes, destinada a Dom João V, o rei de Portugal. Bartolomeu roubou a mercadoria de cerca de 400 navios em 3 anos, o que seria aproximadamente um navio capturado a cada 3 dias, a maior taxa já registrada por um pirata, o que concedeu a Bartolomeu Roberts o título de pirata mais bem-sucedido da história. Vasco Shot. Só que entre nós, o Vasco Shot, o ex-criminoso que criou Santos do Barbanini, nunca foi lá um personagem que eu gostasse muito. Achei ele meio genérico. Mas eu tô ligada que ninguém aqui me perguntou nada, é só a minha humilde opinião. Isso dito, o personagem fez referência a um dos personagens mais importantes da história de nosso querido parente distante de Portugal. O nome do Vasco remete ao Vasco da Gama, não o time, o navegador português, que foi um dos primeiros homens a tentar contornar toda a costa da África para chegar até as Índias Orientais. Vasco da Gama planejava encontrar um caminho marítimo para as terras do Oriente e fazer prosperar Portugal com os artigos exóticos de lá. Vasco da Gama partiu de Portugal, desceu de navio toda a costa da África até atingir o Oceano Índico pelo Cabo da Boa Esperança. Assim conseguiu chegar à Ásia. Vasco e sua tripulação sobreviveram a uma emboscada em Moçambique, uma epidemia de escorbuto e 2 anos no mar. Mas enfim, chegar até a Índia. Quando retornou a Portugal, Vasco se tornou famoso por descobrir o caminho até as Índias e recebeu reconhecimento oficial por parte de Dom Manuel, o rei de Portugal. Português de Ice. Se o personagem anterior foi um que eu não gostava, agora é a vez de um que eu amo demais. Mas falar que eu amo o Ice é chovendo molhado, né? Afinal, quem é que não gosta? Pra mim é um dos melhores personagens do mangá, e a morte dele é amplamente considerada uma das cenas mais emocionantes de One Piece. Sério. Se você não chorou aqui, você não tem alma. Mas vamos ao ponto. O nome do Ice, Português, significa português. E não é homenagem do Oda Sensei para o público de Portugal, não. Português faz referência a Bartolomeu Português, um pirata ibérico do século XVII.
Apesar de ser uma figura relativamente famosa na história dos piratas, existem poucas informações sobre ele. Não se sabe quando ou em que cidade nasceu, quem era sua família, nem como ele chegou a ser pirata. Sobre a origem dele, só se sabe que ele nasceu em Portugal e que ele realmente odiava muito os espanhóis. Acredito que, certa vez, Bartolomeu estava em uma ilha da Jamaica com um navio de 30 homens e 4 canhões. Por acaso, eles encontraram um navio de marinheiros espanhóis que tinham 70 homens e dezenas de canhões. E aí, quem você apostaria nessa? O português ou o navio espanhol? Teve nem conversa. Bartolomeu Português derrotou o navio da Espanha. 30 dos marinheiros foram mortos e atirados ao mar, e os outros 40 foram capturados e obrigados a trabalhar consertando o navio português. E todo o dinheiro do navio que devia ser levado até a coroa espanhola foi acumulado pelos piratas. Além disso, Bartolomeu Português foi acreditado pela invenção do Código da Pirataria. Ele criou isso porque, naquela época, os piratas viviam sem qualquer tipo de regra, nem mesmo entre eles próprios, inclusive nos seus próprios navios. Sem respeito por outros membros da tripulação, inclusive nem mesmo respeito pelo próprio capitão. É, rapaz, tá achando que era que nem a Ilha do Tesouro, onde todo pirata morre de medo do capitão? Aqui não, velho. Bartolomeu criou o Código Pirata realmente como uma espécie de documento legal, de lei mesmo. Seria uma regra absoluta para, pelo menos, ter um pouquinho de ordem dentro dos navios piratas, onde todos os bucaneiros a bordo... Ai, picaninha, eu amo tanto essa palavra. Onde todos os bucaneiros a bordo deveriam executar suas tarefas delegadas para manter o navio funcionando, e que o capitão deveria ser quem teria autoridade total sobre todos aqueles a bordo, sem exceção. Além disso, havia outras regras simples para ajudar a manter a paz do navio, tipo, é proibido apostar dinheiro ou é proibido lutar a bordo do navio e quase assim. Era um regulamento bem básico, justamente para que todos concordassem em seguir-se. A ideia inovadora foi um sucesso e se espalhou rapidamente pelos outros navios piratas, mas a autoria do primeiro código ainda é dada ao português. Capitão G. Roger. Então, o vídeo está chegando ao fim, mas vamos voltar ao começo? Afinal, alô... E a jornada de Luffy e seus bandos de piratas relutantes começou com ele, o Capitão G. Roger, que no momento de sua execução desafiou todos os piratas do mundo a procurar seu tesouro, que eles também em algum lugar da Grand Line antes de ser capturado pelo governo. Apesar de parecer ficção científica, essa história aconteceu mesmo. No fim do século XVIII, quando a era da pirataria já estava acabando, o pirata francês Capitão Oliver Levasseur, conhecido como Urubu, foi capturado e condenado à forca. Ele era conhecido por ser muito cruel e violento, e ter roubado muitos tesouros durante sua vida, enquanto estava sob a forca, e depois jogou um papel com uma criptografia em meio ao grupo de pessoas que viram a execução. Mesmo com múltiplas pessoas tentando decodificar o mapa para encontrar o tesouro, e alguns jurando que teriam chegado perto, e buscando apoio financeiro para tal, a mensagem nunca foi completamente descoberta por ninguém, o que fez muitas pessoas pensarem que, na verdade, era apenas uma piada do urubu na hora da morte, e fez um monte de gente correr atrás do próprio rabo por nada. A história real do Barba Negra. Enfim, chegamos ao que provavelmente todos vocês vieram aqui para ver. Ele, aquele que comeu 2 Akuma no Mi, um dos Shichibukai, o melhor vilão de One Piece. E quem discorda de mim toma péssimas decisões na vida. Barba Negra é provavelmente aquele único pirata real que todo mundo consegue citar de cor. É o que todo mundo pensa quando alguém fala, pensa num pirata. Edward Buckbeard Cheast, ou simplesmente Barba Negra, foi o pirata mais famoso da sua geração. Isso apesar de ser um pirata por apenas 3 anos. A estimativa mais aceita pelo seu local de nascimento é Bristol, na Inglaterra, por volta de 1680. Estreou na pirataria em 1716 depois de roubar um navio negrinho nas Bahamas. Ele libertou todos os escravizados, roubou o navio e o rebatizou de Vingança da Rainha Ana. Para ameaçar seus inimigos, ele costumava atear fogo na ponta de sua barba quando ele atacava à noite, dando a impressão de que ele era um demônio saindo do inferno. Sério, já imaginou topar com um cara desse pegando fogo no meio do escuro? Tá repreendido. Barba Negra se tornou uma lenda. Ele capturou mais de 140 navios de 1716 até 1718, saqueando homens e tesouros e dizem, sem nunca ser cruel ou violento com ninguém, mas derrotando seus inimigos em tortura psicológica e estratégias bem feitas. Ele espalhou o terror durante 3 anos pela América do Norte e Caribe, até que a Vingança da Rainha Ana encarnou na Carolina do Norte em 1718. Depois de meses de uma batalha árdua contra a Marinha Britânica estacionada nos Estados Unidos, ele foi morto em combate por tiros e, segundo algumas lendas urbanas, a sua cabeça teria sido decepada e exibida em um navio da Marinha, como um aviso para outros piratas. E aí, gostou dessa lista? Já imaginava que tantos personagens de One Piece realmente existiram? E acredite, eu ainda deixei uma infinidade de personagens e referências mitológicas de fora. Daria pra fazer esse vídeo até a parte, sei lá, 80. Mas claro, meu único incentivo é o seu feedback. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixe seu joinha. Vai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã, pra gente se ver todas as semanas por aqui.
Se você assistiu até aqui, muito obrigada de coração. Sabe que eu faço tudo isso por vocês. E até semana que vem. Tchau!